Oi, eu sou o Vinícius. Oi, eu sou o Cassiano. Olá, eu sou o Wendel. Oi, eu sou a Stephanie e você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar sobre Música. Estreia do grupo curitibano Terra Plana, Olhar pra Trás é uma jornada emocional que destaca o peso da memória, enquanto guitarras altamente distorcidas reforçam o caráter ruidoso da obra e confessam referências como I Bloody Valentine e Slow Dive. Para entender um pouco mais sobre o processo de produção do álbum e as histórias envolvendo o trabalho, eu, Kleber Fak e meu amigo Nick Silva recebemos os membros da banda paranaense para mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente bate um papo com o pessoal do Terra Plana, lá de Curitiba. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Aê, obrigado. Valeu. Aí, valeu. Gente, para começar aqui, primeiro disco, a primeira participação aqui de vocês, eu vou pedir para que vocês se apresentem brevemente aí. Quem é a Terra Plana, quem são seus integrantes, da onde vem, qual que é a sonoridade, aquele resumão básico para quem ainda não conhece vocês. E uma pergunta muito importante, se vocês são ou não terraplanistas. Essa é uma boa pergunta. Então, a gente é de Curitiba, né? Acho que ninguém é nascido em Curitiba mesmo. Acho que o Wendel e a Esté são mais da região metropolitana. Eu e o Cassi, a gente é do interior do Paraná. Da onde vocês são do interior? Aqui. Eu sou de Abatiá. Tá, conheço. Eu sou de São Mateus do Sul. Tá, também conheço. Na divisa ali com Santa Catarina, né? Exatamente. Massa. Aí a banda é nós quatro, né? E é uma parada bem do... Tipo, acho que é bem baseada... O som da banda é bem baseado no shoegaze mesmo, né? Tipo, essa parada de guitarra alta, assim, bastante camada de guitarra. A voz ali mais escondida, assim, né? Do que o normal. E como que vocês se conheceram aí? Eu conheci a Esté pela internet, na real, em 2011, por aí. Nem morava em Curitiba ainda. Aí a gente sempre trocava essa ideia de fazer música. A gente gravou uns covers online, assim, e tal. E daí aconteceu de eu morar em Curitiba e a gente começou a, tipo, fazer música junto, ter banda junto e tal. Legal. E daí deu que em 2017 a gente conheceu o Wendel e já fez a banda e o Cássio entrou em 2019. Legal. E aí vocês gravaram o Exílio, que é o primeiro EP de vocês em 2017, e aí foram 6 anos de gestação, de amadurecimento. Como que foi esse processo? Como que vocês chegaram na Balaclava Records até decidir precisamos entrar em estúdio para de fato gravar o nosso primeiro disco? Bom, na verdade, algumas composições da Terra Plana, agora do disco Olhar Pra Trás, elas são já antigas, sabe? Logo depois que a gente lançou o EP, a gente já tinha algumas composições que entraram no álbum agora. Claro que não exatamente elas não são exatamente do jeito que elas eram antes. E durante esse tempo a gente foi compondo as novas músicas e daí, enfim, né, teve vários empecilhos no meio do caminho. E assim que a pandemia deu uma aliviada, a gente decidiu entrar em estúdio de fato, né? A Balaclava veio enquanto a gente estava no estúdio, a gente teve o contato com a Balaclava. A gente tinha a ideia, na real, de fazer o disco, tipo, em 2020, né? Mas daí bateu a pandemia e daí, tipo, não tinha como entrar no estúdio e tal. Acho que as composições também não estavam, tipo, 100%, tipo, a gente não estava ainda satisfeito com as paradas que a gente tinha. E daí demorou esse tempo da pandemia pra gente se sentir seguro, assim, pra ir no estúdio e gravar. Até, tipo, durante os nossos períodos no estúdio, assim, as sessões de gravação, teve, tipo... suspeita de Covid, ou seja na banda mesmo, ou seja com o produtor lá, com o cara do estúdio e tal. Então, tipo, até nisso, já nessa época, em 2022, teve esse negócio, ainda tava atrapalhando a gente. Da ideia inicial, antes de entrar em estúdio, até a concretização do disco, vocês sentem que o material mudou muito, evoluiu muito, ou a ideia original meio que permanece, assim? Eu acho que mudou, assim, porque a gente começou a ter novas referências, né? Tipo, a gente passou a ouvir coisas diferentes. Isso, com certeza, influenciou, assim. E eu acho que também a experiência do estúdio em si, né? Transformou as músicas, assim. O olhar do produtor mudou bastante. Não tirou a essência, eu acho. Acho que isso é uma coisa que a gente já conversou, assim. Tipo, as músicas continuaram com a nossa cara, mas elas com certeza mudaram, assim. Teve muitas músicas que foram encurtadas, né? Tipo, elas se tornaram um produto mais acessível, assim. Uhum. Então, acredito que, sim, mudou bastante, assim.
nesse tempo. Antes era o que? Mais voltado para um pós-rock ou era seguindo essa mesma estrutura? Porque eu sinto que algumas canções ali, principalmente quando chega na faixa de encerramento, que a gente vai começar a conversar daqui a pouco, elas vão para um campo mais experimental mesmo, dão uma alongada. Como que foi isso? E também como que foi a questão de trabalhar com o Gustavo Schimmer e com o Nico Braganholo, que é a galera que já tinha colaborado com o Terno Rei também nos últimos discos e agora ajuda vocês. E eu sinto que é a parte meio que substancial do que é esse disco. Eu sinto um peso de produção muito... Uma produção muito consistente dentro do álbum inteiro também, né? Sim, mas acho que no geral, assim, os arranjos disso de pensar nas referências de post-rock, shoegaze, guitarra e tal, acho que isso veio da gente, assim, desde antes, assim. Já tinha essa pegada, né? Já tem isso no EP e tal, mas acho que essa produção, tipo, melhora, mix melhora, acho que isso, tipo, enfatiza também essas referências massa, né? E trampar com os caras foi uma parada nova pra gente, né? Porque no primeiro EP a gente fez tudo em casa, eu que mixei, a gente gravou, tipo, no meu quarto, assim, né? Tudo numa interfacezinha e tal. E trampar no estúdio é uma experiência totalmente diferente de você gravar, você chega lá e grava ao vivo, daí você mexe na estrutura ali junto, na hora, assim. Você testa o que pode funcionar, o que não funciona. E essa foi uma parte massa, assim. E a mix também, né? Totalmente diferente do cara, tipo, conseguir saber... Porque, tipo, mixar um som assim, um shoegaze, que tem bastante de guitarra, acho que é meio difícil, né? Então, acho que conseguir separar na frequência ali a voz e tal, pra voz aparecer, tipo, massa. E, sei lá, foi um trampo legal, assim. E vocês ficaram muito tempo em estúdio gravando? Porque, apesar do disco ser curto, eu acho que é um disco que demora pra ser produzido, né? Tipo, além dos 6 anos, obviamente. Acho que a gente passou em estúdio, no total, acho, de dias, deve ter dado uns 7 dias, uns 10 dias, por aí, assim. Não lembro agora, na verdade. Mas acho que foi por aí. Porque a gente não conseguia gravar seguido, né? Tipo, a gente tinha que fazer mais por final de semana, porque cada um tem um trampo e tal, não dava pra, tipo, pegar uma segunda, terça-feira e ir lá desde manhã e tal. Mas acho que foi por aí, uns 7 dias, 7, 10 dias. Que foi entre abril e maio, por aí, sei lá. Boa. Vamos lá, então. O disco começa com a própria faixa título e ela já começa de um jeito espetacular, porque é uma barulheira do caramba, assim, aquele som de guitarra roçando. Eu acho que é a coisa, sendo bastante honesto, é a coisa mais próxima do Loveless, do My Bloody Valentine, que eu vi na cena brasileira em muito tempo. Eu acho que é muito bem orquestrado, eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande no sentido de quando a gente fala de shoegaze, o dream pop nacional, de que meio que ora a voz engole a guitarra, ora a guitarra engole a voz. Eu sinto que as coisas estão bem harmônicas nessa música de abertura, mas como que foi produzir essa canção? Conta um pouco sobre o que ela é e por que vocês escolheram justamente essa faixa como música de abertura desse disco. Acho que essa música foi... Acho que a gente já compôs ela meio que pensando... pra ela meio que abrir os shows na época, né? Porque começa nessa guitarra e tal, a gente conseguia ficar um tempão nessa guitarra distorcida ali, criando esse clima. E acho que essa parada de criar esse clima no show fez ela ser uma canção boa pra abrir o disco, assim. E é bem isso, tipo, My Bloody Valentine foi total referência pra essa música, assim, pro começo dessa música principalmente. Dessa parada da guitarra mesmo, torando ali, né, pô. Mas eu lembro também que você fez uma guitarra no estúdio, que, tipo, deu uma cara muito diferente, assim, tipo, ficou bem shoegaze. E foi uma coisa que você fez, tipo, na semana ali que a gente tava gravando, né? Tipo, não tinha antes, assim. E em termos de letra, assim, como que foi esse processo de construção? Porque são coisas bem harmoniosas dentro do disco. Eu acho que a letra meio que complementa o som o tempo inteiro ali. E eu sinto que tem meio que uma narrativa, querendo ou não, do começo ao fim do disco ali, dessa coisa da memória, do olhar pra trás que vocês falam, mas um senso de libertação lá na frente também, né? Eu acho que, na verdade, a gente faz letra de um jeito bem engraçado, assim, porque a gente sempre começa cantarolando uma melodia que vai funcionar com as guitarras e tal, e depois a gente vai, tipo, pensando nas palavras, é meio esquisito. E aí a gente vai achando sentido nisso, tipo, às vezes muda uma palavra ou outra, e vai, tipo, vai entendendo o que tá acontecendo, assim, tipo, não é uma coisa... vou escrever sobre tal coisa, sabe? Mas no fim, tipo, a gente entende o que tava saindo, assim, é uma coisa meio doida. Acho que é uma coisa meio subconsciente também, né? Tipo, desse jeito que a gente compõe, porque a gente, tipo, normalmente, sei lá, a gente tem uns acordes ali na guitarra e tal, que meio que começa por aí, e daí a melodia meio que sai junto com a letra, e a letra, tipo, sai, tipo, a gente, tipo, não tem um
um tema específico, assim, sei lá, a gente só pensa, tipo, vai falando e tal, e vai, tipo, sei lá, é difícil explicar, só vai saindo mesmo as palavras, assim. E acho que isso do tema do álbum ser, tipo, ter essa coerência, assim, acho que vai disso também, vai do que a gente passa também, né, tipo, porque a gente que tá escrevendo as músicas, a gente, tipo, tá vivendo ali e são, tipo, coisas que são meio, tipo, pessoais, assim, né. Então, tipo, tem essa coerência também por causa da vida, assim, no geral. Todo mundo triste. Perfeito. Boa, a gente chega na segunda faixa, Conversas. Ela foi lançada, né, como primeiro single do disco. E eu gosto muito dela, que ela também shoegaze pra caralho. Tem essa coisa de uma melodia super bonita, só que escondida atrás de um monte de ruído e tal. O vocal da Stephanie também, super enevoado, super lá atrás. E eu gosto disso que ele me parece, tipo, o disco meio que trata, né, sobre um fim de relacionamento e tudo mais. E essa música me parece muito aquela conversa que você queria ter tido, só que você não teve, e aí, tipo, sua cabeça tá a mil, com 1000 pensamentos e não sei o que, rolando tudo isso. E, tipo, uma confusão total, só que lá atrás tem essa vozinha nessa conversa que nunca aconteceu, assim. Eu gosto muito disso, eu acho que o disco em si segue muito nesse padrão, assim, de criar essas coisas totalmente caóticas, mas focadas numa letra ali. Eu acho bem, bem bonita essa dualidade, assim. Conta mais pra gente dessa letra, como foi fazer a música. É interessante que a sua visão é um pouco diferente do que foi proposto na música, assim. E claro, assim, a música sempre tá aberta, né? A pessoa, a interpretação da pessoa, né? Mas é uma coisa que a gente antigamente tinha entregado e depois a gente optou por tirar, foi o nome da música. Porque o nome da música era Conversa com o Espelho, algo assim, né? Pra dizer que a pessoa tá conversando consigo mesmo. Então, se trata de uma autocrítica, sabe? E daí a gente pensa assim, não, talvez isso vai direcionar muito a pessoa a interpretar do jeito que a gente escreveu. Então vamos mudar o nome da música e deixar mais aberto. E daí foi interessante esse teu comentário agora, cara. Ficou bem legal. Cara, mas esse outro nome dá uma outra interpretação pra música, assim, tipo, pô, vou reouvir agora pensando nisso, porque, pô, legal. Então, acho que também, tipo, a gente tem essa ideia de que o álbum é sobre, tipo, relacionamento e tal. Acho que tem isso bastante forte também, mas acho que não é também só isso, assim. Tipo, acho que por causa das letras serem meio ambíguas, acho que dá pra levar, tipo assim, cada um leva pro lado que interpreta ali, né? Sei lá, cada um leva pro lado que faz mais sentido na hora, assim. Mas acho que algumas letras com certeza foram feitas pensando nisso, mas outras foram feitas tipo, pensando em outras coisas que não tem nada, tipo, que não são especificamente sobre um relacionamento amoroso, sei lá, mas às vezes sobre um relacionamento com, tipo, de amigo, ou, tipo, com seus pais, ou, tipo, com uma pessoa que se foi, sei lá, tipo, sei lá. Acho que acho que são sobre relacionamentos mesmo, mas não sobre um relacionamento específico, assim. Sim. Perfeito demais. A gente chega na terceira música, Memórias. Pra mim, ela já era uma música que vocês já haviam lançado anteriormente. Ela talvez seja a música, uma das mais acessíveis que a gente tem aqui dentro do disco. Ela tem essa letra também que fala sobre essa questão de passado, e eu acho que ela dialoga muito com o que você disse, dessa ambiguidade, porque ela vale tanto para um fim de relacionamento, quanto para esse olhar para trás de si próprio, né? Conta pra gente como que foi fazer essa música, que pra mim é uma das melhores dos discos que a gente tem aqui, né? Bom, então, na verdade, pra mim também essa é uma das músicas, eu acho que talvez seja a minha favorita do disco, inclusive. Essa música, ela se transformou bastante, assim, a gente fez essa música em 2019, ela já existia essa música em uma versão muito diferente do que tem hoje. A gente tocou ela ao vivo algumas vezes, e tocando ao vivo a gente percebeu que ela não estava legal, assim, que ela estava meio caótica, estava meio bagunçada. E de lá pra cá a gente foi mudando muita coisa nela. Ela era uma música muito mais pesada antes, quase toda ela com distorção, até que a gente chegou onde ela tá hoje, nessa música mais limpa, com alguns riffzinhos de guitarra ali. Como eu falei, pra mim é uma das músicas favoritas, porque tem esses riffs de guitarra com delay que eu gosto bastante, ao mesmo tempo que vai pra aquela parte pesada, assim, que tem alguns acordes que lembram muito das coisas que eu cresci ouvindo. Então... Tipo o quê? Sei lá, é uma música muito boa. Por exemplo... Eu sempre falo, então eu vou falar Blink-182, uma banda que eu... Chegou no ponto aqui que o Nick adora também. Enfim,
Então, assim, pra mim é uma música muito boa nesse sentido. E eu acho a melodia dela sensacional, assim, sei lá, eu escuto, de toca uma vez essa música e eu passo, sei lá, uns 2 dias cantarolando a melodia dela, assim, porque pra mim ela gruda muito essa melodia. Só complementando também, essa é uma música que ela apresenta, de certa forma, uma nova sonoridade uma nova referência que a gente começou a trazer, que é o post-hardcore também, né? Que é uma coisa que não teve no exílio, assim, porque foi ao longo do processo a gente começou a ter mais contato com o post-hardcore noventista, vamos dizer assim. E essa música, ela traz um pouco desses timbres também, né? Que até então a gente não tinha apresentado ainda. Tinha alguma banda que vocês estavam mirando nesse sentido de post-hardcore? Unwound. Não, mirando não, mas é uma forte influência. Uma forte... basicamente essa e uma música que a gente vai falar daqui a pouco ali, mas foram inspirações bem fortes, assim, o Unwound. Boa. A gente chega então em Cais, metade do disco aqui. Eu gosto muito dessa, que ela tem um tom bastante hipnótico, assim, não sei, eu me sinto meio submerso nessa música. E eu gosto dela também que ela tem umas mudanças de tempo, assim, fora o crescendo pro final da música. Ela te leva junto, assim, como é um cais, né? Apesar de estar paradinho ali, eu sinto essa coisa meio tipo de onda mesmo, sabe? Eu acho bem foda essa música. Conta mais pra gente. Desculpa, amigo, você não tá fazendo jus a essa música, que é uma das melhores do disco, cara. Ela começa pequenininha. Não, essa é a minha favorita do disco. O final é gigantesco. A letra dela é espetacular. Eu sinto a morte aqui perto de mim, sinto você aqui perto de mim. Gente, comenta essa música aí, porque ela é uma das mais poderosas que você tem dentro desse disco, assim, espetacular demais, assim. Essa música é uma das preferidas nossas também, tipo, acho que eu a Esté e o Wendel, acho que essa música é a preferida nossa. E é bem isso, né, tipo, ela vai crescendo, assim, né, começa, tipo, ali a batera, o baixo e tal, a guitarrinha com aquele dedilhadinho, e daí vai, tipo, adicionando as paradas, até, tipo, ficar meio caótico mesmo, e daí, tipo, no final, pô, tipo, explodindo aquilo que é esse final dessa música, né. Mas essa passa música uma vibe também, meio tipo... Explosions in the Sky, assim, dessa coisa meio Sim, pra caralho. meio post-rock, assim. Aham. Não, no final a gente fez uma guitarrinha bem Explosions in the Sky mesmo. Daí a gente até postou no Insta, assim, tipo, zoando, tipo, descobrimos a técnica que o Explosions in the Sky usou e tal. E, pô, daí um cara até comentou, tipo assim, caralho, vocês descobriram a técnica dos caras, não sei lá, mas era tipo só uma zoeira. Mas essa música é foda. E essa música a gente tem desde 2017, 18? 18. Tipo, ela... 18 por aí. E ela mudou pouco, né? Tipo, ela não mudou tanto, assim. Sim. Ela se manteve. Eu acho que essa é uma das músicas que mais se manteve, assim, na produção e tal. Em questão de arranjo, a gente adicionou, tipo, foi coisa de adicionar a voz no final lá. Verdade. Lá. Acho que foi meio que só isso, assim, que mudou nessa música. É uma convenção ou outra também. Eu sei que letra é muito subjetiva e cada um cria meio que um significado, mas tinha algum ponto onde vocês estavam mirando nesse sentido de eu sinto a morte aqui perto de mim, sinto você aqui perto de mim? Tinha alguém, um alvo, alguma coisa? Acho que um alvo não, mas acho que é uma coisa mais de, tipo... é difícil explicar uma letra, né? Mas acho que é mais uma parada de, tipo, ansiedade, assim, no geral, sabe? Tipo... de você... tipo, a sensação de ansiedade, assim. Acho que foi meio que essa parada que norteou isso, assim. A gente avança depois dessa música que é uma preciosidade, a gente cai em Me Esquecer, que também é uma das músicas mais aceleradas, mais dinâmicas aí do disco. Ela rompe um pouco com essa lógica que estava seguindo depois de Cais. Conta pra gente aí como que foi fazer essa música, o que tem de segredo, quais são as histórias por trás dessa canção aí. Eu acho que essa foi uma das últimas músicas a serem feitas, né? Não exatamente a última, mas acho que uma das últimas. Ela também é uma que foi referenciada no post-hardcore. Ela é um pouquinho diferente do que a gente tem lá também. E essa música também, tipo, a gente fez ela... A gente tocou ela em São... Acho que a primeira vez que a gente tocou ela foi numa tour que a gente fez em 2019... E tava totalmente diferente o arranjo dela e tal. A gente tava mais pesado também, com essa guitarrona, tipo, total com fuzz e tal, mais shoegazona. E daí, nessa mesma pegada da Memórias, a gente tentou, tipo, dar uma limpada nela, uma clareada, assim, já antes de ir pro estúdio mesmo, assim. A gente já, tipo, basicamente refez a música ali nos nossos ensaios e... pra dar uma clareada mesmo, pra aparecer mais a voz e tal, e pra dar uma mais dinâmica também, né? Que, tipo, acho que essa música tem bastante. Boa, a gente chega então na dobradinha, Um Sonho, Um Fim e Você.
Pra mim, essa sexta faixa, ela é curtinha, né? Ela serve como uma intro, mas eu muito fiquei imaginando, depois de ouvir tantas vezes esse disco, que ela poderia ser algo por si só, assim, de se estender, sei lá, tipo, umas maluquices de 7 minutos, assim, bem nessa cara post-rock que vocês vão ter ali em você. Mas, enfim, essa dobradinha eu gosto bastante, assim, também, e eu acho que aí, então, vocês abraçam de vez esse lado mais ruidosão, assim, de post-rock e tal, que acho que, de fato, encaminha esse disco pro fim. Então, conta pra gente como foi fazer essa música, as músicas, né, e trabalhar nelas. Bom, essa música eu acho que ela vem da... Assim, no nosso EP a gente tem um interlúdio também, né, e daí... Aqui ela serve como interlúdio também, né? Mas, que nem você disse, assim, que dá pra estender por vários minutos, é o que rola nos shows também. O que tá no álbum agora é uma versão encurtada dessa ambiência que a gente deixa durante os shows, assim. Então, pra quem tá no show vai perceber que essa música, ela tá bem maior, assim, sabe? Mas não tão maior também. Não tão maior, exato. Mas essa é uma ideia boa, que talvez seja legal até estender mais do que a gente estende normalmente, e daí tirar uma pira e depois entrar na você. Acho que essa pode ser uma ideia boa pros shows. Pô, o disco é curtinho, cabe muita experimentação aí, dá pra estender umas músicas um bom tempo aí. Nossa, essas barulheiras, guitarrada, porra, maravilhoso. Adoramos aqui. Perfeito. Então, eu gosto muito também porque uma das referências que eu tenho também é muita coisa de post-rock também, como foi falado, Explosion in the Sky, This Will Destroy. Então, pra mim, essa música, tanto essa quanto a você, a minha parte de guitarra, principalmente, é extremamente, assim, inspirada nessas bandas, sabe? Então, é algo muito massa, assim. Pra mim, é prazeroso pra caramba tocar essas músicas. Essa ambiência é muito massa, assim. Massa. A gente chega aqui na faixa de encerramento, Me Encontrar. Ela tem uma participação especial ali. Pra mim, eu falei, é a mais experimental do disco, no sentido de que ela tem um sample, uma captação de fundo ali. Me evocou um pouco o Godspeed e o Black Emperor, assim, no sentido de ter essas coisas meio que se cruzando. Ela é um pouco mais extensa também. Queria que vocês comentassem como que foi fazer essa música e por que vocês escolheram justamente ela como canção de encerramento desse disco. Essa música, eu lembro que na versão demo ela era muito mais lenta. Aliás, todas as músicas eram muito mais lentas. E acho que o final dela era muito maior também, assim. O que fez mudar essa ordem, essa estrutura de serem coisas mais lentas para ganhar esse dinamismo? Vocês acham que foi durante a produção em estúdio ou já estava rolando entre vocês? Acho que foi durante a produção, sim. Ele passou bastante essa visão, assim, pra gente das músicas serem mais acessíveis, né, para as pessoas, porque... Mas acho que não só isso também, porque quando a gente grava uma demo, por exemplo, eu tô gravando sozinho em casa, a guitarra ali e tal, então acho que a energia que a gente tem ao vivo é bastante diferente da que eu tenho, gravando a demo, assim. Então acho que muitas vezes quando eu tô gravando a demo sozinho, eu não consigo captar, a essência que a gente tem ao vivo, né? A velocidade que a gente toca ao vivo. E acho que isso no estúdio, o cara tendo uma visão de fora, ele consegue ver, a gente tá tocando a música, que originalmente era, sei lá, 90 BPM, vamos supor, só que a gente tá tocando em 105, sei lá. Então, daí ele consegue captar essa diferença que tem da demo pra música que a gente tá tocando ao vivo e trazer mais a performance ao vivo, né? E por que ela como música de encerramento desse disco? Acho que a letra dela fala muitos... Acho que, ela conversa bastante com a primeira música, eu vejo, assim, na minha visão. E ela mostra meio que esse caminho de, você, sei lá, entender o que passou e tal, e ter uma visão, otimista, assim, pro futuro, assim, de não... igual a música termina, lentamente, vou onde posso me encontrar, sei lá. Acho que é uma visão mais, de você olhar pra trás mesmo e entender, o que aconteceu, sei lá, e saber que tem coisa pela frente ainda, assim, acho que é uma coisa que deixa meio aberto também, né, que ainda tem coisa pela frente, que vai acontecer mais coisa, sei lá, e que, sei lá. Perfeito. E ela tem esse lance também, assim, de começar bem pesado e ficando, digamos, mais limpa, mais suave pro final, essa coisa meio, como se ela estivesse se desintegrando, assim, se derretendo no final, sabe, então acho que isso é meio que uma transição desse momento turbulento que a pessoa tá passando pra ficando algo mais tranquilo e calmo, sabe? Perfeito. Não, só ia falar um fato curioso da música, que como eu entrei na banda em 2019, essa foi a primeira composição que eu participei, do início ao fim. Fecha parênteses. Boa. Só emendando com o que o Cássio tinha falado ali, da pessoa estar num ambiente turbulento, né?
Essa faixa ela encerra com uns spoken words do Alan Dias, lá da banda Máquinas. E ele fala que quando ele escreveu essa parte, ele estava passando por um momento meio pesado, assim, e você sente que integrou ali, sabe? Casou bem, assim, com o que ele trouxe com a vibe que tá na música já. Perfeito. Gente, para encerrar aqui, uma pergunta que a gente sempre faz para os convidados. Eu queria que cada um de vocês escolhesse a sua música favorita desse disco, ou uma música que representa o disco para você. Pode começar aí, quem quiser falar da sua preferida. Uma só. Não sei se é a música que representa o disco, mas é a minha favorita, que é Memórias. Boa. Eu vou de Caos, na verdade. Olha, eu, assim, na versão demo eu gostava muito da Você. Aí, depois que a gente gravou, eu acho que eu ouvi tanto que eu, cansei dela, não gostava mais dela. E agora eu tô voltando a gostar dela, então eu escolho ela. Bom, acho que a minha preferida também é a Cais, mas como o Wendel já falou, eu vou falar outra. Eu vou falar Olhar Pra Trás mesmo, que foi a primeira que a gente compôs do álbum. Boa. E acho que ela... tem o nome do álbum, né? Acho que ela define bem o álbum e tal. Você consegue ter uma noção do que vai vir aí ouvindo ela. Porra, e é boa pra caramba. Vai tomar no cu. Que música boa. Perfeito. Gente, redes sociais, onde as pessoas escutam o trabalho de vocês, podem seguir, pode acompanhar. Como que faz a partir de agora? Pode seguir no Instagram, @TRRPLN, né? Terra Plana sem as vogais. A gente tá no Spotify com um álbum novo, Olhar Pra Trás, que lançou agora em março, pela Balaclava Records. E pode seguir a gente no Twitter também, a gente é bem ativo lá, tá sempre interagindo com a galera. E no nosso... não tá no nosso YouTube, eu ia falar que no nosso YouTube estão os clipes, mas no YouTube da Balaclava tem os clipes que a gente lançou também, pra quem quiser ver como a gente é, né? E acho que é isso. Perfeito, gente. Muito obrigado por você desse espaço e conversar aqui com a gente. Discão já tá fazendo um barulho nos ouvidos há alguns dias. Voltei pra casa hoje de táxi num trânsito da porra e fez até mais sentido ouvindo esse disco, assim. Então, bom demais ouvir vocês e sucesso aí daqui pra frente. Obrigada. Pô, valeu demais. Muito massa estar aqui também no podcast, pô. Bem massa. Valeu. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.